Damos graças, Senhor, por mais esse domingo que o Senhor permite que nós unimos aqui na tua casa para estudarmos a tua palavra. Agradeço, Senhor, por cada um dos irmãos que já estão aqui. Muito obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem guardado, nos livrado de todo perigo, Senhor, e de todo mal. Que o Senhor esteja nos dirigindo, nos orientando, nos ensinando, Senhor, mais uma vez nesta manhã, em direção do Teu Espírito Santo. Perdoa, Senhor, nossas falhas, acrescenta-nos, Senhor, a fé e o amor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar, irmãos, os nossos hinos. A nova regra agora diz que até o ministrante tem que estar de máscara, mas eu não consigo ficar de máscara e de óculos, porque embaço o óculos, aí eu não enxergo nada. Senão fica meio complicado, né? Eles não pensam nos velhos, essas decisões que eles tomam, né? Então, fica complicado. Todos conhecem o hino 192? Cristo veio dos santos céus. Conhece? Conhece, meu irmão? Não, se tira eu ajudo a cantar. Será que nós conseguimos cantar? Vamos ver se a gente acha mais fácil então. Então vamos para o 135. Esse eu sei que é o mais conhecido. Deixa eu escolher, acho que Foi eu. 135. Louvamos-te, ó Deus, pelo nome de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos enfim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Mais um? Vamos cantar o hino primeiro, a troca? Primeiro. Número 1. Vamos cantar então o número 1. Tá ligado? Pastor, vê se tá ligado.
fonte da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, ó Filho, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Vamos ler alguns versículos na palavra do Senhor. Salmo 96. Ontem nós reunimos com uma parte da diretoria, né? Uma das coisas que nós falamos sobre a questão da... Então, eu vou falando, né? Os irmãos que estiver mais perto vão conseguir enxergar. Agora, os que estão mais longe, acho que não enxergam, né? Se os irmãos quiserem manter 1,5 metro, né? Ou 2 metros, chegar mais para frente pode chegar, tá certo? Então é importante os irmãos enxergar o textinho. Então vamos lá, primeiro, essa doutrina é fundamental, porém tem sido negligenciada. Por que essa doutrina do processo da santificação tem sido negligenciada? Porque o ensino tem faltado na igreja com relação a isso, porque as pessoas acham que a pessoa se converteu, levantou a mão, aceitou a Cristo, amém, já nem precisa de dar o estudo preparatório para que essa pessoa se batize, já vai lá e já batiza. Se eu estiver falando alguma coisa que não é verdade, os irmãos podem me repreender em nome de Jesus, amém? Mas é o que nós vemos, a pessoa está no culto, está pregando, aí a pessoa converteu, pode ir para aquele canto ali, desce que já tem pessoas batizando. Então não ensina a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Mas ela é fundamental, segundo ponto, para o crescimento espiritual do crente. Então, o terceiro ponto ali diz assim: a religião cristã não termina quando o homem aceita a Cristo como o seu Salvador, ou seu Salvador e Senhor. Então ela não termina ali. Na verdade, é o começo. Quando a pessoa se converte, levanta sua mão, confessa: e eu aceitei a Jesus como o meu Salvador, ele está começando, né? Ele está iniciando ali
a caminhar com Deus. A conversão, o quarto lugar ali, é o início. Então, começa ali o nosso estudo. A santificação é o processo, é o caminhar. Esse é o processo da santificação. A glorificação é o clímax da vida cristã. O ponto mais alto é a glorificação. Então, entendendo isso, a conversão é o início, a santificação é o processo da caminhada, e a glorificação é quando chegarmos na glória. Amém? Então, estamos entendidos até aí? Então vamos lá, vamos para a nossa segunda slide. O perdão dos pecados representa o retrato tirado. Isso é uma ilustração sobre a santificação. O perdão dos pecados representa um retrato tirado. Mas pela santificação, a revelação e o resto que são feitos. Como que podemos entender isso? Quando é tirada uma fotografia, ela foi feita antes de ser revelada. A gente não vê, né? Agora, com todos os benefícios aí científicos, você já vê na hora. Mas será que você vê tudo? Você não vê tudo. E eu mostro isso para vocês. Se essa foto fosse um vídeo, vocês iriam ver diferente. Não iriam? Vocês iam ver aquela fumaça ali em movimento, aquele fogo subindo labaredas, certo? Então é só para ilustrar o que o ensino traz para nós. É só uma parte. Então o perdão dos pecados é o retrato tirado, mas pela santificação, a revelação do resto. Nós vamos ver então que a santificação vai revelando o que realmente nós seremos um pouco mais à frente. Vamos então para o outro slide. Outra ilustração aqui para que nós entendamos. Isso é como se fossem as parábolas de Jesus, né? O barco está ali sendo tirado do mar. Aquele barco quebrou, ele estava no mar, estava se afundando. Então eles tiraram o barco do mar. O fato do barco estar rebocado, ele está salvo no estaleiro. Estaleiro é o lugar onde coloca o barco para fazer os reparos. Não significa que ele já está restaurado. O barco tem um problema, quebrou, estava afundando no mar. Eles foram, tirou o barco de lá do mar, colocou no estaleiro. O barco está salvo de não afundar no mar e perder para sempre, mas ele precisa então ser restaurado. Os irmãos estão entendendo? A santificação, ela vem restaurando nossas vidas. Próximo, Samuel. Está salvo no mar. Está salvo do mar, mas precisa então ser restaurado. Então, todas essas ilustrações é para que nós possamos entender o processo da santificação. Observação: ele está seguro, mas não está restaurado. Assim é a salvação. Pela fé, pelo arrependimento, o pecador é salvo. É isso que nós pregamos, é isso que nós ensinamos. Quando nós cremos em Jesus, Jesus então nos salva. Então, aqui no terceiro ponto, nós vamos observar o seguinte: pelo crescimento espiritual ou pela santificação é elevado
à perfeição, ou a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Algum irmão tem aí o texto de Efésios 4:13 para ler para nós? Vamos ver o que a Bíblia nos diz ali. Pelo crescimento espiritual, a santificação é elevado à perfeita varonilidade, à medida da estatura completa de Cristo. Irmão, quem achou pode ler, por gentileza. Isso. Até que todos chegamos à unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus, a vara perfeita, a medida da estatura de Cristo. Então, o que nos leva a crescer é esse processo que vem através da santificação. Então, uma explicaçãozinha aqui rápida. O homem crente, ele é justificado. O homem santo, ele é restaurado. Deu para entender? Então, você foi salvo por Jesus Cristo. E aí Jesus começa um trabalho na sua vida, te restaurando. E assim você vai tornando cada dia mais santo. Certo? Então, às vezes é comum a gente ver um crente já velho na igreja e ainda precisa ser muito trabalhado. Né? Mas também a gente vê muitos irmãos que se converteram e ele vai crescendo na sua vida espiritual, vai adquirir maturidade cristã, né? E vai deixando o Senhor trabalhar na sua vida. O próximo, aqui, nós temos ali um bebê, é tão lindo, eu acho tão lindo esses bebês, né? C. A regeneração vem no momento em que o pecador aceita a Cristo no coração. O que é regeneração? Né? É ser feito de novo, é ser gerado de novo. Então, por isso nós temos aqui aquela ilustração. Regeneração significa gerar de novo. Então, a santificação, ela vem na proporção que o homem entrega o domínio e a direção da sua vida a Cristo. Lembra de novo? A santificação vem à proporção que o homem entrega o domínio e direção da sua vida a Cristo. Certo? Então, como uma criança nasce e ela vai crescendo, ela precisa então de os cuidados dos seus pais, a mamadeirinha, o leitinho, né? Aí depois vem a sopinha, depois vem a carne, para que essa criança cresça saudável. Eu tenho um netinho de 2 anos que, quando ele vai lá em casa, dá um bom trabalho, porque tem uma energia, né? E toda hora ele está tocando comida nele para ele crescer, para ele ficar grande. Então, nascer de novo, nascer no Espírito, ser salvo por Jesus é a mesma coisa, mas nós precisamos então crescer. E até aquele cântico, aquele corinho, crescer, 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 crescer para Jesus, né? Muito bem. Então vamos ver mais um slide para percebermos esse processo da santificação. Muito bem. Então aqui nós temos o que? O processo da santificação. Nós temos ali uma escada, está dando para ver que tem uma escada ali? Uma escada cheia de livros, né? Foi feita com livros. Crescimento espiritual. Você sobe de degrau a degrau
a escada. E na vida espiritual é a mesma coisa. Quero pegar ali o exemplo do Moisés. O Moisés, quando converteu, quantos anos atrás, Moisés? 30 anos. Você já era diácono na igreja, você já pregava, você já ensinava, dirigia equipe de louvor? Não? Não. Primeiro você fez o quê? Foi começando a aprender. Então você foi no degrau de baixo ali, você foi subindo. Hoje você está quase em cima, eu acho, né? Não, estou no segundo ali. Está no segundo. Eu acho que ainda estou no primeiro. Então, a vida cristã, ela é assim, você vai subindo de degrau em degrau. Eu vou crescer, quando eu estiver deste tamanho assim, né? Muito bem. Então, crescimento espiritual, você não sobe degrau de uma vez. Quem tem Filipenses 3, aí para nós, Filipenses capítulo 3, versículo 12 e versículo 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avanço para os que estão diante de mim, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem disse isso, Miguel? Paulo aos Filipenses. Agora imagina, né? Paulo com todo o poder, né? Teve aquele encontro maravilhoso com Jesus, foi transformado por Jesus, foi instruído por Ananias, foi batizado. Aquele homem que nós falamos que entre os da época, e eu acredito que seja até agora um dos maiores missionários que já existiu na terra. Ele pega e fala para nós, falou Filipenses, mas está falando para nós na palavra. O que está escrito na palavra é para ensinamento nosso. É isso que está escrito. Tudo que está escrito na palavra é para mim e é para cada um de vocês. E ele fala que ele não julgava que tinha alcançado já. Então o crente não deve pensar assim, não, eu já atingi o topo. Eu prossigo, estou tentando subir aqueles degraus, quem sabe um dia eu chego lá pelo menos no meio desse degrau. Mas eu tenho um alvo na minha vida. Eu quero estar mais próximo de Cristo. Eu só poderei crescer um pouco mais quando eu me aproximo de Cristo. Eu tenho uma outra ilustração aqui ainda, mas essa aqui é difícil dos irmãos verem. Não vou desenhar lá na lousa para a gente não perder tempo. Mas aqui nós temos uma cruz bem no meio. E quando nós estamos longe de Cristo, às vezes nós achamos até que somos grandes, mas quanto mais nós aproximarmos da cruz de Cristo, mais vida espiritual nós vamos ter e vamos crescer, e através de Cristo nós vamos crescer na nossa vida espiritual a cada dia, até chegar no final das nossas vidas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu não julgo que eu já alcancei, mas eu prossigo. Tenho um alvo e eu quero crescer cada dia mais. O próximo sinal. Os 3 sentidos da salvação. Salvação tem sentido de passado, de presente, que é a santificação, e de futuro.
Salvação no sentido de passado, que é a justificação. Quando aconteceu a minha justificação? Quando eu aceitei a Cristo, eu fui justificado. Deus só me aceita, Ele só me aceita porque eu fui justificado. E quem me justificou foi Jesus. O texto não coloquei ali, mas você pode imaginar o Romanos 5. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Esse é o versículo lá do capítulo 5, primeiro versículo. Então, salvação tem sentido de passado no momento da nossa conversão, no momento da nossa justificação. Foi nesse momento que o nosso nome foi escrito no livro da vida. Nós não perdemos a salvação, nós somos justificados. Mas agora nós temos um processo que é seguir a Cristo. Então, esse é o presente que nós vivemos, é o crescimento da nossa vida espiritual. Então, o crente salvo por Jesus, justificado por Jesus, ele entra nesse processo da santificação. Então, a cada dia, a cada instante, a cada momento, a cada reunião, a cada pregação, a tudo que fizermos nessa vida nesse sentido, nós estamos marchando na nossa santificação. Nós estamos sendo santificados, tornando mais santos. Amém? Deu para entender? Está claro isso? E no futuro a glorificação. No futuro nós seremos glorificados. Aí nós não vamos mais pecar. Certo? Nós não vamos mais pecar. Mas nesse processo aqui, às vezes nós pecamos. Precisamos então de santificação. Eu preciso mais de Deus na minha vida. E eu creio que todo crente verdadeiro, ele reconhece isso. Ele vai se aproximando, conforme eu fiz a ilustração da cruz, ele vai se aproximando mais e mais da cruz. E é interessante que quanto mais nós aproximamos de Cristo, da cruz de Cristo, o que Cristo fez por nós nos sentimos menores. Que entra aquele processo, não está aqui, mas é da humildade. Quanto mais nós enxergamos Cristo na nossa vida, mais humilde nós somos. Nós deixamos a arrogância de lado. E isso é processo de santificação. É nós crescermos na humildade. Bom lembrar de João Batista, né? Quando Jesus apareceu, ele falou: convém que ele cresça e que eu diminua. Então, quando as pessoas olham para a nossa vida, é importante que eles enxergam vidas diferentes, ou eles enxergam Cristo na vida do cristão. Nós temos muitas pessoas que se confessam cristãs e são extremamente perigosas. É perigoso, às vezes, tem crente perigoso, porque não santificaram a sua vida. Não que ele não foi salvo, não que Jesus não teve misericórdia dele, mas é porque a carnalidade que existe nele faz com que ele seja um crente estupim. Sabe o que é o crente estupim? Quem sabe? Pavio curto, pega fogo à toa. Sei, já estourei pedra, já trabalhei de estourar pedra. A gente vai, fura pedra, e põe a dinamite lá dentro do buraco, depois põe um pavio bem grande e acende o pavio para também correr para longe, para aquelas pedras, quando quebrar, não estourar em cima da gente. Eu fiz isso, mas o meu pai. Então, mas a gente punha um estupim, quer dizer, estupim é um pavio bem grande, um barbante bem grande, acendia o fogo lá na frente. Demorava a estourar, dava tempo para a gente se livrar. Mas tem crente que o estupim dele, o pavio dele é curto.
Então, qualquer foguinha já está explodindo. E aí, quem está perto já é atingido, né? Querendo ou não, você é atingido. Então, é importante isso. O processo da santificação, nós deixarmos o nosso pavio um pouco mais longe, para não explodir a todo. Porque acontece briga às vezes no meio dos crentes, no meio da igreja. Porque é crente de pavio curto. Tem que olhar, senão falar demais, né? Crente do pavio curto. Eu fui visitar uma igreja uma ocasião. Na verdade, não fui visitar uma igreja, né? Eu fui procurar uma namorada que teve na nossa igreja, num momento de convenção. Eu era jovenzinho. E começamos a conversar e eu fui procurar essa namorada depois. Aí depois de caminhar 1 hora de bicicleta, eu cheguei numa igreja. Aí fiquei ali assistindo o culto, incomodado, olhava, não via a namorada. Nossa, não está aqui. Aí esperei terminar, aí chegou um irmãozinho bondoso, eu falei para ele, tá fulano, tá? Não, eles são da outra igreja vizinha. Eu falei, por que 2 igrejas? No interior, né? Por que 2 igrejas vizinhas? Tem uma aqui, não, sabe por quê? É porque deu uma confusão aqui, que só banco que voou, né? Até os bancos os caras estavam jogando aqui, uma briga terrível. Aí dividiu, tem a igreja do negão e a igreja do não sei o quê, né? Meu Deus, eu nunca sabia que no meio de cristãos poderia acontecer um negócio desse. E aconteceu por causa de quê? Por causa da falta da santificação. O pavio muito curto, o estupim curto, crente bravo, né? Graças a Deus os irmãos são mansos, né? Pode ficar tranquilo aqui, né? Mas tem crente que é qualquer coisa para o pastor para correr, né? Convida o pastor ensinar, mas se o pastor não fizer do jeito deles, fora com o pastor. Esse pastor não serve, né? Porque às vezes não tem a santificação. Converteram-se a Cristo, são justificados, mas não cresceram na fé, não cresceram no amor, não cresceram na comunhão. Os irmãos entendem? Então, por que essa doutrina é importante? É importante porque ela nos molda, ela nos coloca no lugar devido, no lugar que nós devemos viver, que é caminhar mais perto de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso exemplo maior, né? Para que nós possamos então entender e querer ficar mais parecido com Jesus. O próximo, Samuel, por favor. É o Espírito Santo, agente da santificação, tal como na regeneração. Então, a ação do Espírito na regeneração, nós vamos encontrar lá em João 3, né? Jesus falando para Nicodemos: você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água e nascer do Espírito, certo? Está em João 3, aí os irmãos vai verificar. Então, ali está a ação do Espírito no novo nascimento. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o Espírito Santo, da mesma forma que ele age na nossa regeneração, ele age na nossa santificação. Então, ele é uma constante na vida do crente, desde o seu nascimento, da sua regeneração, do seu gerar de novo, como no processo da sua vida cristã. Vamos olhar ali. Quanto mais o crente for mortificado, os seus membros aplicando a oração, separando-se dos pecados do mundo, mais o Espírito Santo vai enchendo o seu coração, até que se cumpra o ensino bíblico de Efésios capítulo 3, 14 e 19. Por gentileza.
o irmão lê para nós. Efésios 3, 14 até o 19. Enquanto os irmãos acham, vou ler novamente a frase. Quanto mais o crente for mortificando os seus membros, aplicando a oração, separando-se dos pecados do mundo, mais e mais o Espírito Santo vai encher o seu coração até que se cumpra o ensino de Efésios 3, 14 e 19. Por gentileza, quem achou pode ler. Catequismo inclui de joelho perante o Pai, nosso Jesus Cristo. Ao toda a família no céu e na terra, para que segundo as riquezas da sua glória nos conceda que sejais corroborado com o poder do Espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigado e fundado em amor. Poder perfeitamente compreender com todos os santos, proceda a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. O glória, né? O glória. Por essa razão me põe o joelho diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Veja que família abençoada, né? É a família de Deus, a família de Filadélfia, né? Conforme os irmãos colocam aqui. Paulo, coloca-me de joelho, oro e intercedo por essa família. Oro para que as suas gloriosas riquezas a eles fortaleça no íntimo do seu poder, do seu ser, com poder por meio do Espírito. É aquilo que nós estamos falando. O Espírito Santo age na nossa santificação. Certo? O Espírito Santo age na nossa santificação. Então, para quê? Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quando nós olhamos para esse aqui, está em vermelho, em azul, amarelo e laranja, nós podemos ver ali a cruz de Cristo, a altura quando aponta para o céu, o comprimento, a largura, a largura, quando nós observamos os braços da cruz para os lados, a profundidade quando nós observamos a cruz fincada ali no Calvário. O tanto que o Evangelho de Jesus Cristo, ele abrange a humanidade inteira, claro, né, daqueles que querem, daqueles que o aceitam. Mas a cruz mostra como se Jesus estivesse de braços abertos para receber a todos. Todos os que estão na terra. O Evangelho atinge o céu. Todas as coisas dos céus foram consertadas pelo Evangelho de Cristo, porque Cristo esvaziou da sua glória, deixou sua glória e veio ficar aqui na terra. Então, quando ele volta para o céu, deixa as coisas tudo em ordem lá no céu. E a Bíblia fala que ele foi até a profundidade da terra também para fazer conhecido o seu Evangelho. Então, o apóstolo Paulo mostra
esses motivos de oração. Por que ele ajoelhava? Ajoelhava para orar para a família, que é a igreja que está aqui na terra. Orava para que as riquezas gloriosas estivessem sobre eles e fortalecesse, para que o poder do Espírito estivesse no meio deles, né? E ele olha para que nós orávamos para que a igreja pudesse conhecer quão grande é o amor de Deus para com todos. O próximo, Samuel. Um exemplo de Davi, falando nesse processo. Quando Davi escreveu o Salmo 51, que nós não vamos ler o Salmo, mas os irmãos sabem do Salmo 51, ali ele demonstrou arrependimento pelos seus pecados, por aquilo que ele havia feito. E naquele momento ele pediu o perdão dos seus pecados. Em terceiro lugar, ele pediu a purificação dos seus pecados, ou seja, a santificação. As três coisas aconteceram ali. Ele se arrependeu, ele pediu perdão dos seus pecados, e claro que Deus perdoou, todo aquele que aproxima dele com o coração quebrantado, ele perdoa, mas ele pediu também a purificação dos seus pecados, ou seja, a santificação. Então, quando o homem crê em Jesus Cristo, ele arrepende dos seus pecados, ele é salvo para sempre. Essa é a mensagem que nós pregamos, é isso que a Bíblia ensina. Nós não pregamos que a pessoa aceita Cristo e ele é salvo, mas que ele pode perder essa salvação. Nós não pregamos, nós ensinamos isso que o homem perde a salvação. Nós ensinamos que o homem, quando ele crê em Jesus Cristo, arrepende seus pecados, ele é salvo para sempre. Mas o gozo de sua salvação vai crescendo à proporção que ele se deixa Cristo desenvolver como dono absoluto do seu destino. Assim como a criancinha, que nós já mostramos, ela cresce, de igual modo o crente precisa crescer. Certo? Então, o gozo de ser salvo, a alegria da salvação, ela vai crescendo, a proporção que ele, ou que nós deixamos desenvolver o Senhor na nossa vida como dono absoluto da nossa vida. Nós cantamos, e falamos, e declaramos, eu quero declarar que o Senhor é rei, eu quero fazer isso, sabe? Mas quando nós observamos a ordem que esse rei dá, a gente recua, a gente não quer obedecer. Então, quando a gente fala aqui, a proporção que Cristo desenvolve como dono absoluto, isso quer dizer que a minha vida, ela é dele. Ele faz da minha vida o que ele quer. Eu sou dele. Eu me entreguei a ele, eu me joguei nos braços dele. Se ele me carregar, eu vou. Se ele me deixar, eu vou ficar, porque eu dependo dele. Eu sou como uma criança que depende dele. Então, quando nós nos colocamos nessa posição e deixamos Cristo reinar na nossa vida, guiar o nosso destino, então assim nós vamos crescendo, porque nós estamos mais perto de Cristo. Então, de igual modo, o crente precisa crescer. O que aconteceu com Davi aqui serviu para o crescimento dele. Nós podemos odiar, né? Odiar, falar muito de Davi, porque ele teve o seu caso lá com a Betseba, depois mandou matar o marido dela, e Deus castigou ele, tirando o filho, e tudo. Podemos meter o pau em Davi, mas nós vamos reconhecer que ele reconheceu, ele foi alertado pelo profeta, ele reconheceu que ele estava errado, ele arrependeu, ele pediu perdão, ele pediu purificação. Então, é o processo. Davi aproximou mais de
de Deus depois daquele episódio que aconteceu com a vida dele. Ok? Próximo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Assim, outra ilustração, assim como ao estrangeiro em um país estranho é revelado o aprendizado da língua pelos sonhos que tem nessa língua, assim também o crente santificado começa a falar a linguagem do país para onde ele vai. Esse país que é o céu. Efésios 4, 29 a 32. Gostaria que o irmão pudesse achar o texto para ler para nós. Efésios 4, 29 a 32. Vamos ler esse texto. Falando do processo da santificação. Vou ler, tá? Pode ler. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Amém. Você entende, Maria, o que lê? Você sabe o que é a palavra torpe? Palavra torta é palavrão, né? Essas palavras assim que a gente deve falar, palavras ofensivas, né? Então, a santificação passa por esse processo de linguagem, né? Então, quando você se converte a Jesus Cristo, você começa a crescer, os ensinamentos da palavra de Deus vêm para nos ensinar. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhum palavrão. Coisa feia é uma pessoa que se confessa crente e fala palavrão, né? Às vezes você está sozinho na sua família, não sei talvez até por causa da irmã Maria, né? Que sua família não é toda convertida, né? E então a irmã serve de exemplo para eles. Vamos supor que tem algum deles, não estou falando que tem, né? Estou dizendo assim, que fala alguns palavrões perto de você, e você tem que estar na sua, né? Porque você não pode falar palavrão, porque você é uma serva do Senhor. Você está no processo, você nasceu de novo, você está no processo da santificação, certo? Então, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa talvez seja a mais fácil de cumprir, né? Você fecha a boca, então você não fala, né? Mesmo que venha o desejo carnal, a vontade de falar, de soltar um palavrão, você consegue controlar. Mas o resto do texto, hein, Moisés? O resto do texto, né? Toda a ira, toda a amargura, toda aquela raiva, certo? Então, o crente não pode ser nervosinho, qualquer coisa está chutando pau da barraca, rodando a baiana, né, Lúcia? Não, por quê? Porque ele está no processo de crescimento, e a palavra de Jesus está ensinando para ele como que ele deve andar. Isso é santificação. Santificação. Ele está crescendo, né? Não, toda a ira, toda a amargura seja tirada de vós, certo? Ah, pastor, mas ele não nasceu de novo. Tá, ele nasceu, mas ele é uma criança, ele está crescendo. Ele está descobrindo o mundo, ele está sabendo que é as coisas certas, as coisas erradas. E a palavra diz que as coisas erradas não pode estar no meio, não pode estar no nosso coração. Então, o crente não é bobinho, não. Às vezes o crente aguenta muita coisa, né?
Porque ele não age como Meleque. Você acha que Meleque era crente? Ele matou uma pessoa só porque pisou no pé dele. Tem crente que é assim. Você pisar no seu calo, ele chuta também. Certo? Então, tem crente que é igual o Meleque. Pisou no calo, ele já explode. O ensino do crescimento espiritual, da nossa santificação, é mortificar os nossos membros, mortificar os nossos nervos, né? Eles ficam bravos, né? Quer dar um soco logo, né? Tem gente que quer pegar o João Dória, né? E o cara está vendo um monte de coisa errada. Mas aí entra aquele ensinamento. Qual que é o ensinamento, Miguel? Respeitar seus. Não é esse não. É aquele assim: orai pelos vossos inimigos. Bendizei o Dora que nos maltrata, que quer fechar a igreja. Ora por ele. É isso que é santificação, irmãos. É isso que é vida cristã. Não é querer pegar o cara mesquinho. Eu te acerto lá fora. Lá fora eu te pego. Não. Então, santificação é esse processo. Não é que nós somos bobinhos. Nós somos mais espertos do que eles imaginam. Nós somos mais inteligentes do que eles imaginam. Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós que nos ensina como levar a vida. E como amar o próximo, até mesmo aquele que nos maltrata, que nos persegue. Por isso eu falo, vida cristã não é fácil. Não é fácil. Quer ser crente celestial de vocês. Ali é uma outra tradução. Tem outra tradução que diz: seja perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E aquela tradução ali diz: portanto, sejam perfeitos como perfeitos é o Pai celestial de vocês. Então eu coloquei uma observação ali. Nós somos chamados a uma perfeição, a dirigirmos nessa direção, certo? De perfeição. Como somos ensinados por Jesus, para sermos perfeitos igual é o nosso Pai Celestial. Ninguém atinge esse lado do véu, até mesmo no céu, se continuarmos a crescer. Por isso ele é volante. Porque temos essa direção a seguir, mas eu entendo que ser perfeito igual a Deus, nós não vamos conseguir. Mas nós estamos nessa direção, nós estamos dirigindo para esse alvo. Lembra o que o apóstolo Paulo disse? Eu prossigo para esse alvo. Eu não julgo ter alcançado, mas eu estou seguindo, eu estou nessa direção. E nós temos mais uma ilustração do Gold, que ele diz assim: o homem é um vaso destinado a receber Deus, e esse vaso precisa ser dilatado à proporção que se enche de Deus e é cheio. A proporção que se dilata. Quanto mais o homem deixar encher de Deus, né, ele vai como um vaso se dilatando de Deus, a proporção que Deus enche esse homem. Por isso a Bíblia nos ensina que nós devemos encher do Espírito. Quanto mais tivermos Deus, mais teremos de dar-lhe, de consagrar o nosso serviço a Ele. Quanto mais conhecemos de Deus, mais aumenta a nossa responsabilidade como cristão. Então, quanto mais nos enchemos de Deus, mais de Deus também nós vamos ter para dar para as pessoas. Amém? O próximo Samuel. Deixe o seu coração ser cheio de Deus. Vou ler para os irmãos. É dever de cada crente no Senhor Jesus deixar que o seu coração seja cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de santos e nobres propósitos. Esse enchimento vem a nós
pela submissão total ao Senhor e da confissão de nossos pecados conhecidos, os pecados que nós conhecemos, e pelo exame sistemático da consciência diante de Deus. O que o Salmo diz? O salmista diz lá no Salmo 19, ele vai fazendo aquela oração, né? E quando vai chegando no final da oração, ele fala para Deus aqueles pecados que são ocultos, que ele não sabe que ele pecou, ele pede perdão até por aqueles pecados. Os pecados que são ocultos, que ele não sabe que pecou. Até por aqueles pecados ele pede perdão. Está lá no Salmo 19. Quando esses poderes são completamente entregues a Deus, e perfeita submissão à sua vontade, dar-se o que se considera como plenitude do Espírito, quando todos os poderes nossos foram colocados na mão do Senhor. Ainda não é a perfeição absoluta, nem a capacidade de não pecar, mas o gozo de ser possuído por Deus e a preocupação constante de andar sempre em seus caminhos, dirigido sempre pelo Espírito de Deus. Certo? Então, deixe o seu coração ser cheio de Deus. Próximo. Plenitude de crescimento, plenitude no Espírito, conforme a palavra nos ensina. A plenitude vem através do crescimento espiritual e do aprendizado espiritual. Vocês estão vendo aqui a figura, uma mulher, uma criança, estão ali tomando um suco, se alimentando. Daquele lado de lá nós vemos outro exemplo das taças. Aqui representa um tipo de crente, a segunda outro tipo, a outra outro tipo, e a última, o que representa? Os irmãos estão entendendo o que representa aquela última taça cheia de ensino? Cheio do Espírito. Um crente na plenitude do Espírito. É possível isso? É possível. É possível. Mas a maioria está aqui. Talvez nem está um pouquinho, está bem pouquinho. Está lá no finzinho da taça. Porque não cresceram espiritualmente. Não santificaram suas vidas. Não entrou no processo da santificação. Por quê? Por isso que Hebreus escreve lá para os crentes lá dos Hebreus. Nós estamos tomando esse leitinho a vida toda. Então, você criança a vida inteira, você precisa crescer. O leite é para criancinha, mas para os adultos é um churrasco. Né? Não é verdade, Miguel? O adulto tem que ser um churrasco, costela bem assada, né? Não um leitinho. O que eu vou fazer só com um copinho de leite? Eu vou desfalecer. Então, plenitude vem através do crescimento espiritual, tal como uma criança cresce até uma fase adulta. Assim está o homem, enche do Espírito de Deus. Por isso tenha a palavra de Deus, enchei-vos do Espírito. Deus deseja, irmãos, que nós estejamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo está disponível para todos. Para todos nós. Agora, se nós não quisermos manter uma vida um cristão meia boca, então você não lê a Bíblia, você não ora, você não frequenta a igreja, você não quer aprender, certo? Agora o crente que quer e busca.
crente que quer, ele vai atrás. Por isso, irmãos, muitos crentes, talvez até membro aqui dessa igreja, que não está dando uma certa importância para as coisas de Deus, eles estão naquela fase que é de baixo. Porque não estão crescendo, não estão buscando, não querem mais de Deus nas suas vidas. O próximo, Samuel. Justificado, pois, pela fé, eu já falei esse texto no começo, Romanos 8, 1 a 8. Justificado, pois, pela fé, tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou do seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, pelo homem bom, talvez que alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, o que o apóstolo nos ensina? Essa compreensão, esse entendimento que nós vamos tendo quando aceitamos a Cristo. E nesse processo de santificação, as tribulações também fazem parte. A perseverança também fazem parte. A fé também fazem parte. Então, nós passamos por tribulações, por dificuldades às vezes, mas tudo isso faz parte do nosso crescimento. Nós sabemos que enquanto estivermos aqui neste mundo, essas tribulações vão contribuir para o nosso crescimento espiritual. Amém? Próximo, Samuel. Nós estamos já caminhando para o final. Jesus salvou, nos salva e nos salvará. Filipenses 1, 6. Vamos ler. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Jesus Cristo. Eu gosto muito de dizer esse versículo para os novos membros, né? Quando estava ensinando, preparando eles para se batizar, e eu gostava de ensinar eles esse versículo. E no dia do batismo comigo, geralmente eu falava para eles: vocês estão começando aqui agora, e aquele que começou uma grande obra na sua vida, ele vai aperfeiçoar. Ok, irmãos? Então, lá atrás, Deus começou uma obra no meu coração, e Ele vai aperfeiçoando. Ele vai aperfeiçoando. E isso na vida de cada um de vocês. Eu estou convencido disso. Paulo tinha essa convicção, tinha essa certeza. Jesus salvou e Ele vai continuar operando na nossa vida para que nós possamos então viver a plenitude. Lembra das taças que nós vimos lá atrás? Filipenses 3,15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Vocês não são obrigados a pensar como eu estou pensando, mas
como Paulo diz, eu confio que Deus esclarece para nós. Amém? Eu estou ali pregando a palavra de Deus. Talvez na minha fala eu não consiga atingir o coração de cada um, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai traduzindo para que as pessoas possam entender. Então, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de um modo diferente, isso também Deus vai esclarecer. Ele esclarecerá. Por quê? Porque Deus anseia pelo nosso crescimento. Deus espera um retorno. Ele espera que nós cresçamos. Ele quer que nós desenvolvemos. Lá em Hebreus fala, tem uma mensagem lá nesse de Hebreus: jovens, desenvolver a vossa salvação. O título da mensagem é esse. Já preguei muitos anos atrás, mas eu não esqueço. Jovens, desenvolver a vossa salvação. Nós precisamos desenvolver, precisamos crescer. Deus espera isso. Por isso que Ele vai esclarecer. Talvez Ele está fazendo isso agora para alguns. Está esclarecendo isso agora. Não, olha, você precisa crescer. É Deus que faz isso. Então, Jesus salvou e Ele nos salva. Às vezes, nesse período em que nós estamos em esclarecimento, Ele dá esclarecimento, nos salvando, nos ensinando, nos mostrando. E Ele nos salvará. Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, imaginemos aquilo que é ensinado lá em Romanos 12, também lá em Coríntios, com relação ao corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. A igreja é os membros, a cabeça é Jesus Cristo. Então, a igreja deve seguir o que Cristo ensina através da sua palavra. Então, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em quê? Em tudo naquele que é a cabeça, que é Jesus Cristo. É assim que nós devemos então entender e crescer em Jesus Cristo. E finalmente, Samuel, esse é o último slide desta manhã, diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Segundo Pedro 3:18 diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Segundo Coríntios 10:4-5. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nós temos armas para lutar, para que nós possamos então ser submissos a Cristo e ser santificados. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo ou na carne, conforme outra tradução diz, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
E finalmente Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois já está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então, concluindo o nosso estudo desta manhã, né, podemos concluir aí que a santificação nós precisamos seguir. Precisamos seguir a paz. Nós somos agente da paz, não de guerra, né? Tem aquele cântico que nós cantávamos antigamente. Anunciamos a paz, anunciamos a paz, anunciamos a paz, anunciamos a paz, a fé, o amor, a paz em Jesus, anunciamos o amor. Então nós somos da paz, nós queremos levar a paz a todos, somos agentes da paz. Todos nós devemos seguir a paz, devemos seguir a santificação. Então o Escritor diz: sem a qual ninguém verá ao Senhor. Todos precisamos de caminhar nesse processo. Amém? Que Deus aplique sua palavra no nosso coração. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma coisa que não entendeu, pode falar que eu posso explicar. Pastor, eu queria saber qual o significado da palavra corroborados. Corroborados. Qual que é o texto? Efésios 3:16. Essa palavra vem da mesma coisa, de cooperadores, colaboração. Se for ler uma outra tradução, não vai ver que tem um outro escrito. Colaboração, colaborados, certo? Cooperadores. Corroborados. Entendi, né? Cooperação. E outra tradução? Ajudadores, né? Tem traduções que é mais fácil a gente entender, por isso é bom às vezes a gente lê outras traduções, né? Ali inclusive nós estávamos lendo outra tradução, acho que é da NVI, a gente estava lendo, né? Pastor, muito bom, muito bem colocado, muito bem explicado. Então, interessante é que as taças estavam ali, né? E tinha aquela lá, 4, não é verdade? Tá. E aquela lá no canto cheia, né? Cheia. Santificação, sabedoria. E tudo de Deus está ali. Cheio. A pergunta que eu quero fazer é essa taça representa um homem. Um crente cheio, um homem dentro do propósito da vontade de Deus. Teria razão para essa taça cheia voltar a se esvaziar e chegar ao nível da primeira ou até mais baixo? Você pastor entendeu? Entendi perfeitamente. Sim, a resposta seria sim, porque você pode encher mais a taça ainda até ela derramar, certo? Você está exalando o perfume de Cristo, você está transmitindo, mas você pode acontecer com você de você deixar de buscar
a Deus por opção sua, por um pecado que você cometeu e não quer pedir perdão, certo? Então você pode ausentar, ao invés de você aproximar, você ausentar, certo? O que você não vai perder, conforme nosso ensinamento, nossa doutrina, você não vai perder a salvação, certo? Mas você vai ter uma decadência espiritual, certo? Por quê? Não sei se esses lápis estão escrevendo. Não, vou falar. Está escrito na Bíblia assim: não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Então, se você apaga o Espírito, é mesmo que você esvazia a taça. Então, a taça que eu coloquei ali é um exemplo. Mas se você apagar o Espírito, poderia ter sido também uns fogos ali, para significar o Espírito Santo. Se você apaga o fogo do Espírito Santo no seu coração, o Espírito Santo está lá. Você abafa ele, você apaga ele. Por isso tem um ensinamento: não apagueis o Espírito, enchei-vos dele, não desprezeis as profecias, creia nelas, certo? Então essa pergunta do irmão, nesse sentido, sim. Não é que você vai perder a salvação, mas você vai apagar, você vai murchar. Você já viu crente murcho? Tem crente de vários tipos, né? Tem crente murcho, uma bola murcha, que não serve para nada. Você já chutou bola com a bola murcha? Agora, se a bola estiver cheia de ar, a bola não é boa para chutar, mas vai chutar ela murcha para você ver como é que é. Tem crente que é bola murcha. Tem crente que é igual quiabo. Ele é liso, ele escorrega. Certo? Você vai pegar ele e ele escorrega. Tem crente chuchu, que não tem gosto de nada. Tem vários tipos. Certo? E tem crente cheio do Espírito Santo. Respondeu essa pergunta? Está claro isso, irmão? O ideal, lembra da aula, o ideal, estamos no volante. O ideal de Mateus 5,18, que nós vimos lá, diz o quê? Diz que para nós crescermos ser perfeito conforme o nosso Pai Celestial, que é um alvo muito forte, a exigência é bem forte, a gente não consegue chegar lá, mas vamos dirigir nossa vida, vamos continuar. Então, nesse caso aí, essa taça, o homem pode chegar a ser totalmente um homem vazio. Sim. Passa a ser um homem vazio, de cheio. E você pode ser um homem tão cheio de Deus, igual Elias, certo? Teve as suas fraquezas, teve o seu momento de matar 400 profetas de Baal, teve o seu momento de depressão, de ficar debaixo do zinco, teve o seu momento de ficar debaixo da caverna, mas recuperou de novo, levantou de tal forma, ficou tão perto de Deus levou ele para si. Certo? Por que Deus pegou Elias? Porque ele era um homem que estava ali na presença de Deus. Por isso Deus levou ele. Se ele estava aqui, não tinha feito. Por que Deus levou Enoque? Por que Enoque foi translandar? Porque ele andou com Deus. Certo? Então a possibilidade, quanto mais você aproximar de Deus, mais santo você fica. Uma pergunta na mesma linha, pensamento que o irmão Luiz colocou. Agora ele passou para pastor. Agora pegou. Você não sabe o que, irmão? Isso é difícil. É você ser pastor e ter um pastor em casa, ter uma pastora em casa, e mais 2 teólogos em casa. Em casa, então, assim, os 5, todo mundo sabe de Bíblia, todo mundo faz perguntas, mas não imagina como é que é. Vai lá, Samuel. Não, é uma coisa mais ou menos simples. A
falando de santificação, de ser cheio do Espírito Santo. E aí fica a pergunta, fica a pergunta, o que diferencia uma pessoa, um crente que está vazio, né, que não está cheio do Espírito Santo, mas é crente, de um bode, um cara que está dentro da igreja, que é um joio, que se diz crente, mas ele também não é cheio do Espírito Santo? Se estão os dois vazios, qual que é a diferença do aquele que é salvo e daquele que não é salvo, mas também está dentro da igreja? Certo. Muito boa pergunta. Às vezes a diferença é tão difícil de diferenciar que não dá para responder qual a diferença. Porque o próprio Jesus disse, né? O joio e o trigo. Então, para quem conhece o joio, né, sabe que a palha dele, ela é parecidíssima com a palha do trigo. Então, eles estando juntos, você não sabe falar, não, aqui é o joio e aqui é o trigo. Todos os dois são iguais. Só vai conhecer quando der fruto, porque o que é trigo vai dar trigo, certo? E o que é joio vai dar um pendão parecido com trigo, mas não é trigo, é simplesmente palha. E isso às vezes é tão difícil separar, certo? Que Jesus falou para não deixa crescer junto. Na hora da colheita, então vai ser conhecido. O trigo vai ser colocado em celeiro e o joio vai ser queimado. Então, quando nós lemos lá, João Batista fala, ó, ele tem a pá na mão. Quem que é ele que tem a pá na mão? Jesus. Ele tem a pá na mão. Ele vai pegar a pá, ele vai juntar o trigo e vai pôr no celeiro. E a palha ele vai queimar no fogo. Por isso está escrito, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Certo? Que ele pega a palha, queima com fogo. Ele pega o trigo e recolhe para ele. Então a diferença, né, às vezes é difícil identificar. Então você vai falar, esse crente, ele é só crente, certo? Mas se ele for só crente, não fizer mais nada, mas se ele realmente for crente, ele é salvo. Agora, aquele que você colocou como um bode, como uma coisa assim, né, e nós estamos colocando como questão do trigo, às vezes ele é mais parecido do que você imagina. Né? Ele é tão joio, um joio tão viçoso que ele parece que é um trigo. E aí você já sabe a resposta do que Jesus fala, né? Fala, não, Senhor, mas olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, no teu nome eu expulsei os demônios, no teu nome eu fiz muitas maravilhas, no teu nome, olha, eu era o máximo. Lá na minha igreja, fogo descia. E Jesus vai olhar para ele e falar, coisa estranha, eu não conheço você, eu nunca te conheci. Porque Jesus nem conhece essas pessoas. Na colheita, que é aquele dia que vai estar todo mundo lá perante o trono, eles vão falar, pode apartar, pode ir para lá. Eu não conheço vocês. Não é que ele não conhece no sentido de não saber o que aconteceu na vida dele, saber, porque Deus sabe todas as coisas, Jesus é Deus. É porque ele não está nem a mínimo com esse tipo de coisa, de fingimento, de pessoas que fingem, de pessoas que enrolam, de pessoas que estão na igreja, mas não estão na igreja. Então, não faz sentido. Certo? Deu para olhar? Agora, eu fico analisando essa taça cheia da atitude de Deus. Sim. Para o homem. E o próprio homem, lançou tudo a ele. Por isso, irmãos, a gente
vê em outros ensinamentos, não sei se Samuel vai trabalhar com isso, mas, por exemplo, lá nos dons espirituais, né? Só para dar uma palhinha, não sei se Samuel vai trabalhar com isso, mas se ele for ou não, um dia eu vou trabalhar isso, questão dos dons espirituais. Então, na igreja tem vários dons espirituais, várias capacitações espirituais que Deus vai dando, né? Mas Ele vai dando porque aquele crente está ali, ó, se santificando, né? Então o Senhor vai dando os dons para eles. Então uns têm dom de uma coisa, outros têm dons de outra, né? Aí tem pessoa que fala assim, mas eu não tenho nenhum dom. Mas se ele analisar bem, ele tem sim. Pelo menos um, todo crente tem. Isso quer dizer que todo crente pode fazer alguma coisa na obra de Deus, pode fazer alguma coisa para o crescimento, todo mundo pode buscar o crescimento, né? Todo mundo pode ter sua taça cheia. Agora, todos não têm? Né? Jesus fala, toda sabedoria, todo dom perfeito, isso vem da onde? Vem do Pai das luzes. Quanto mais buscar, mais entendimento. Lembra da escada? Você vai subindo degrau por degrau, mas vai subindo. Agora, se você ficar só no pezinho, por isso que eu dei várias ilustrações. Se você ficar só no pezinho da escada, né? Não subir, não crescer, vai ficar um crente criança a vida inteira. No momento que já podia ser mestres, ser doutores, certo? Que Deus fala, está precisando de leite ainda, certo? Então, o crescimento, quer dizer que é a santificação, né, da nossa vida, é muito importante. Por isso que eu disse sempre, começando a doutrina e ver se fica esquecido, porque a pessoa está só pegando as pessoas, batizando e jogando lá. Por isso tem muito crente aí que faz um monte de coisa errada e acha que está certo. Está aproveitando demais, hein? Eu sei. Dizer assim, olha, aquela pessoa era aquilo, houve outra coisa, e acabou o preço. É real esse homem cheio voltou ao zero e passar por grandes consequências. Deus aborreceu. Está escrito assim, irmão, lá em Tiago, que Deus, Ele ninguém tenta. Deus é ninguém tenta. Então, quando a pessoa está naquela posição e volta na posição, ele foi engoldado, está escrito lá em Tiago, pela sua própria consciência. É por ele próprio. Ele mesmo é responsável pelos atos dele. Ele procurou. Entendeu? Não foi Deus que quis esvaziar ele. Foi ele que procurou. Está escrito, não sei se você pode achar o texto aí, pode colocar lá, né? Em Tiago, lá no começo de Tiago. Então, são tentados por nós próprios, nós mesmos, né? Que somos engordados na nossa própria consciência. Deus não tem tenta. Deus não quer derrubar ninguém. Ao contrário, Ele quer erguer mais, Ele quer que nós cresçamos. Ele quer que nós cresçamos. Ele não quer que a gente... É aquilo que eu falei. Não apaguei o espírito. Certo? Porque é muito delicado, quando o homem chega lá e ele diz assim, não, a minha vida é de Deus, a minha vida, Deus é o dono dela. De repente ele muda e chega. Sabe, irmão, tem um exemplo muito grande, eu acho que esse exemplo vai matar toda a charada. Entre milhares e milhares de anjos, havia um que era o mais privilegiado, que era o Lúcifer. A Bíblia diz, anjo de luz. Ele estava mais perto de Deus.
Mas ele chegou tão perto que ele deixou a soberba tomar conta do seu coração e falou: ser Deus como ele, eu também posso. Então, às vezes a pessoa cai, está num nível espiritual elevado, e ele cai nesse nível espiritual e volta lá para baixo por causa da soberba. Porque ele acha que ele é o tal, que ele é melhor que os outros. E não reconhece que ele foi cheio por Deus. Ele acha que ele é o cara. Eu sou o cara. Eu não preciso nem de Deus. Eu ordeno e as coisas acontecem. Eu não preciso nem de pedir, fazer minha oração em nome de Jesus. Eu já mando, eu determino e acontece. Às vezes a pessoa está determinando, mas ele está lá no buraco, porque Deus não reconhece. Entendeu? Porque só existe um Deus sobre todos. Então o homem que tenta se tornar Deus, ele vai cair. Certo? Pastor, a gente vê hoje nos ministérios, a gente escuta a televisão, vê os programas do projeto do rádio, a gente vê a proliferação das igrejas. Hoje, o pastor Antônio tem o domínio da palavra, domina bem e tal. Eu não me sujeito mais, tão cheio do Espírito, né, eles falam, estou aqui transbordando de Espírito, eu saio desta igreja como um ministério para mim. E chego lá e faço o que meu pastor falou, determino cura, determino bênção, determino uma série de coisas que a gente vê pela palavra, que não é isso. Muitas vezes o sair dele da igreja já é uma contenda que ele abriu lá, já é uma discordância da palavra ou da doutrina da igreja, e ele sai do seu ministério e acha que ele está cheio do Espírito Santo, ele pede aplauso, ele determina a palavra, determina o altar de Deus, ele determina um monte de coisas. Isso aí contribui em quê? Em termos, não é uma pessoa que se encheu tanto que depois a sua vaidade e tal, ela chegou lá embaixo novamente. Como é que a gente pode entender isso? Que isso é de Deus, ele está mesmo cheio do Espírito, ele está mesmo fazendo a obra conforme a Bíblia ensina. Então, a Bíblia sempre ela nos ensina as coisas, né? E isso não é novo. Não é novo, isso já aconteceu lá na igreja primitiva, né? Aqueles irmãos que abandonaram, caíram da graça, voltaram para seguir a lei. Então, João chegou a dizer o seguinte: saíram de nós porque não eram de nós. Se fosse de nós, estariam conosco. Então, eu não me preocupo com quem sai da igreja com esse problema, porque se eles fossem da igreja, eles ficavam na igreja. Saíram de nós porque não eram de nós. Se fosse de nós, ficariam conosco. Certo? Então, esse negócio da pessoa não submeter ao ensino da palavra e sair criando igreja, dividindo igreja, fazendo isso e aquilo, eles vão se responsabilizar lá com Deus. A gente não tem que se preocupar com eles. Certo? Não tem que se preocupar. Porque hoje, pastor, o que mais a gente vê é isso, e as pessoas perguntam: a igreja agora, qualquer pastor aí, qualquer membro, às vezes o cara nem é pastor, porque às vezes nem fez teologia, não tem entendimento da palavra como deve ser, e ele abre o seu ministério e rebanha um monte de gente atrás de promessas e coisas que muitas vezes nem é bíblico. E as pessoas se deixam ser levadas por esse tipo de ensinamento. Por quê? Porque às vezes se levou porque não cresceram, não teve um crescimento espiritual. Não teve crescimento espiritual. Por isso que eu falo, é muito importante o crescimento espiritual, é muito importante a santificação, porque você vai crescendo, você vai entendendo as coisas, né? Você vai entendendo as coisas de Deus. Quando nós falamos assim, nós não queremos dizer que todas as denominações ou igrejas, elas estão erradas, né? Tem algumas que estão bem, estão no caminho certo, mas tem muitas que estão surgindo, né? E que é profecia bíblica de surgir, que está se cumprindo, que são os enganadores, os falsos profetas, né? E uma das características que mostram
Essa saída deles é a falta de submissão ao ensino da palavra, ao ensino verdadeiro da palavra. Por quê? As pessoas às vezes se baseiam na Escritura, mas eles se baseiam num texto isolado. Ele faz uma doutrina em cima de um texto isolado. Ele não junta essa doutrina no todo da Bíblia. Então ele pega aquele texto lá e começa e vai, e termina derrubando o resto da Bíblia. Ok, irmãos? Amém. As mulheres não falam, né? Com relação, já vou perguntar e ao mesmo tempo já quase respondendo assim, porque a forma como eu entendo, a questão do enchimento. A gente, vamos dizer, os batistas, os conservadores, assim dizendo, a gente acredita que esse enchimento, ele se dá com relação à nossa santificação diante de Deus, o crescimento que nós vamos tendo diante de Deus. Então, isso vai se enchendo conforme a vida. Eles não acreditam que o crente recebe o Espírito Santo quando crê, certo? E nós acreditamos que o crente recebe o Espírito Santo quando crê. Até mesmo porque, se o Espírito Santo não trabalhar na vida dele, ele não vai crer. Convencer, né? Não vai, porque uma obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Certo? Então, quando nós vamos nascer do Espírito, o novo nascimento, quando você nasce, é obra do Espírito Santo, quando você nasceu. Porque se não for semente do Espírito Santo no coração do crente, ele não vai nascer, certo? Então, o que nós ensinamos? Que você tem o Espírito Santo, porque você creu em Jesus. Quem tem o Espírito Santo tem Deus, tem Jesus. Quem tem Deus tem Jesus, tem o Espírito Santo. Porque os três são um, já viu isso? 3 é igual a 1. Tem gente que fala, como é que tem 3 deuses? Não, há uma só fé, há um só Senhor, há um só batismo. São doutrinas que nós ensinamos. Eles não podem ensinar isso, porque eles ensinam 2 batismos. Eles ensinam o batismo nas águas, e eles ensinam o batismo no Espírito Santo, porque eles, no entender deles, o crente, ele se converteu, né? Mas ele não tem o Espírito, não tem. Ele precisa então buscar para ele está debaixo da promessa, né? Essa é a expressão que eles usam, debaixo da promessa. Eles falam segunda bênção. Estão debaixo da promessa. Eu era jovenzinho ainda, eu tinha 23, 24 anos, quando a gente conduzia a igreja Batista Vida Nova, hoje, que eu encontrei um senhor da Assembleia de Deus, nós conversando, e ele falou, irmão, eu sou da Assembleia de Deus, eu tenho 10 anos que eu estou debaixo da promessa. Quer dizer, agora você vê um ancião falar isso, e eu jovem, o que eu poderia dizer para ele? O irmão está 10 anos debaixo da promessa, esperando, e não foi batizado com o Espírito Santo? Ele falou, não. A Bíblia diz o seguinte, aquele que não tem o Espírito Santo, esse não é dele. O irmão percebeu que se o irmão não tem o Espírito Santo, o irmão não é dele. Ele ficou sem entender. Falei, então, portanto, a doutrina da sua igreja está errada. O irmão me desculpe, mas o Espírito Santo foi derramado a toda a carne. No dia de Pentecostes, a promessa cumpriu, está à disposição de todo aquele que crê.
Então, essa doutrina de ficar debaixo da promessa, aguardando, então a pessoa fica aguardando debaixo da promessa, estou aguardando acontecer. Porque se acontece, vai acontecer um evento, igual aconteceu no Pentecostes, a pessoa vai descer nele, certo? Então aí é questão doutrinária, eles entendem assim, né? Mas é difícil às vezes você falar que tem aqui uma igreja com 100 membros, certo? 100 membros da igreja. E desses 100 membros, quem tem o Espírito Santo é só 10. Os outros 90 estão aguardando a promessa. É possível isso? Eu pergunto, é possível? Se o cabeça é Cristo e a igreja e os membros, é possível isso? O Espírito Santo que habita em Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, é Cristo, é Deus, é Espírito Santo, é possível isso? Esse cabeça desse corpo ter 10 aqui que tem o Espírito e 90 que não tem? É possível isso? É possível, Moisés? Não é possível. Então, por isso, nós temos que entender a questão da doutrina que está errada. Certo? É um erro de interpretação. É um erro de interpretação. Porque não pode haver divisão. Se Cristo é o cabeça da igreja, então o mesmo Espírito de Cristo é o mesmo Espírito de cada membro. É o mesmo Espírito. Não tem? Não vai ser diferente. O apóstolo Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Por causa do Espírito. Cristo é o cabeça. Percebe? Que eles erram nessa questão da doutrina. Eu não sei se ainda bate tão pesado, porque faz muito tempo que eu não tenho contato com esse pessoal. Vocês mudaram um pouco o pensamento. Não mudaram, não. Mas o pensamento deles passado era esse. Porque eles assim, esse rapaz falou para mim que se ele lá, o que ele busca é o dom de línguas. E se ele não falar em línguas, ele é discriminado na igreja. Então, mas aí, uma coisa dessa? Aí já é outra conversa. Aí já não é. Mas eles acham a promessa que eles buscam, que eles esperam, é o falar em línguas. Pois é. É o falar em língua. A promessa que faz a prática cristão é que cada um deles tem que falar em língua. Se não falar em língua, eles ainda foram batizados com o Espírito Santo. Ele falou para mim. Hoje é o Samuel que está me cobrando o horário. Hoje é o Samuel que está me cobrando. Então, mas aí já é outro assunto. Já a gente vai ter que estudar isso uma outra hora, porque primeiro que a gente não tem mais tempo agora. E depois que vai tratar dos dons espirituais. Então, mas eles fazem isso porque eles esquecem que quem dá o dom espiritual não é porque eu busco o dom espiritual. Entendeu? Eu não escolhi ser pastor. Quem escolhe é Deus. Ele dá o Espírito Santo para aquele que for útil. É Ele que distribui os dons. Mas é um outro estudo que a gente vai ter. Tá bom? Porque não dá para a gente continuar agora. Eu agradeço os irmãos pela participação. Espero que os irmãos tenham aprendido um pouco e guardem isso para ensinar para outras pessoas, né? É para isso que nós estudamos, para nós crescermos e também passar para outras pessoas. Você pode orar para encerrar? Acho que eu estou usando esse microfone, mas não tem problema. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais esse dia, pelas nossas vidas. Abençoa, Senhor, a cada um daqueles que te buscam, Senhor, não só aqui nessa igreja, mas também nesse mundo e nesse nosso país. O Senhor proteja, meu Pai, aqueles que têm fé em Ti e que possa, meu Pai, ficar claro, meu Pai, a diferença daqueles que têm fé em Ti e daqueles que não têm fé em Ti, Senhor. Socorre-nos nas nossas dificuldades e nos guarda pelo Teu poder. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Então, irmão, só